Nós estamos aqui hoje para falarmos de um testemunho impactante que pode mudar a história de muitas pessoas. Nós estamos aqui com a nossa irmã Keila Aparecida da Silva e nós vamos aqui fazer um podcast com ela para ela contar a sua experiência, a sua história, como ela saiu vencedora de uma situação difícil que ela enfrentou na sua vida, no decorrer da sua vida. Sim. E dizer para a irmã que já nesse período nós já estamos gratos, né, para ela se ter colocado à disposição de relatar esse testemunho para a ajuda de muitas pessoas que estão passando pela mesma necessidade, ou têm familiares que estão passando pela mesma condição e não encontram saída. Então, através deste testemunho, pode ser uma luz, uma direção para pessoas que vão encontrar um recurso, uma esperança através desse testemunho. Sim. Então, espero que esse testemunho possa marcar, né, a vida dessas pessoas que vão assistir. Amém. Então, desde já nós agradecemos a irmã, né, por este momento, por esta oportunidade única, né, porque é uma oportunidade única que nós estamos tendo aqui hoje, de podermos relatar e conhecer a história da irmã, né, como que Deus mudou a vida da irmã e transformou a sua vida. Amém. Então eu vou deixar a irmã à vontade para ela se apresentar. Meu nome é Keila. Eu me encontro muito feliz, né, de estar podendo estar contando um pouco da minha história. Tô nervosa, a mão tá suando, a boca já secou. Vou tentar aqui. Eu fui moradora de rua por 10 anos, em consequência do crack. Eu fui usuária de crack. Assim, eu morei na rua, né, como eu falei. Eu dormi em chão de rodoviária, eu dormi embaixo de ponte. Aqui na minha cidade, Coronel Fabriciano, tem uma ponte perto do supermercado, que passa ali na BR. E eu morei por mais de ano embaixo daquela ponte ali, por causa do uso do crack. E durante esse período, né, eu não perdi o contato, mas eu perdi a coragem de comunicar com a minha família diariamente. Meus filhos mais velhos, né, hoje, para a glória de Deus, são casados, mas antes não, na época não eram. Eu tinha vergonha de encontrar com os meus filhos. Às vezes eu ia numa boca de fumo próximo à casa dos meus filhos, mas eu ia escondida, passava no cantinho da rua assim, para que os meus filhos não me vissem. E eu pedi às pessoas que me conheciam ali perto para não contar para os meus filhos que eu tinha tido ali. Eu queria ver os meus filhos, mas o crack não deixava. E eu tinha vergonha deles me verem na situação que eu estava. E devido ao uso do crack, eu passei 2 gestações na rua. Eu tenho uma filha que hoje mora com a família adotiva, que gosta muito dela, que, para a glória de Deus, sim, foi Deus que colocou na vida dos meus filhos, da minha filha, que é a Kênia, mora lá em Hematita. Eu tenho um filho que mora com os meus pais, que por causa do crack também, né, eu não tive como criá-lo, aí eu entreguei para os meus pais, para a glória de Deus, tá lá, tá bem cuidado. E, assim, eu tentei por várias vezes sair daquela situação, mas não consegui. E eu consegui uma casa uma vez para morar de favor, né, lá no Caladinho, mas não deu certo. E no sonho, um dia lá, Deus falou para mim que eu só ia sair quando Ele permitisse. Porque até então eu queria sair do crack, mas eu queria sair, assim, da rua, eu não queria sair do crack. Eu queria que Deus me desse um emprego, abrisse uma porta de trabalho para mim, para que eu pudesse pagar um aluguel, para não morar mais na rua, mas eu não queria que Deus tirasse o crack. Porque eu não queria passar pela abstinência, porque eu tinha ouvido falar que a abstinência era muito sofrida. Então eu não queria passar por aquele sofrimento. Sendo que quando Deus faz algo na vida da gente, Ele faz por completo. Ele não vai fazer pela metade, né?
E eu falava, Senhor, muda o quadro da minha vida, mentira, mas eu queria que Deus me tirasse só da rua. Eu não queria que Ele me tirasse das drogas, da prostituição. Eu queria que Ele fizesse do meu gosto. Eu não queria que Ele fizesse a vontade dEle. Então não foi feito. Porque tem que ser, né, a vontade do Senhor. E um belo dia eu já não aguentava mais. Aí eu comecei a clamar. Eu já estava morando de aluguel numa casa lá na prainha. E eu comecei a apresentar a droga para Deus. Eu pegava o cachimbo, o isqueiro, o cigarro e mostrava e gritava dentro da casa. Deus, estava bem alto mesmo. Eu não nasci com isso. Eu nasci para te adorar, para te servir. Eu sou tua serva. Muda o quadro da minha vida, Senhor. E eu mostrava aquilo ali, eu mostrava para Deus, eu ajoelhava no chão, eu caía, me prostrava no chão e mostrava assim, chorando. E falava, Senhor, tira isso de mim, eu não nasci com isso. E comecei a falar com o Senhor assim, faça da forma, da maneira que o Senhor quiser, mas muda o quadro da minha vida. Eu não sei a forma que o Senhor vai fazer, a forma que o Senhor vai usar, a maneira que o Senhor vai usar, mas muda o quadro da minha vida, Senhor. E comecei a pedir. E nisso eu comecei a sentir mal pelos dias próximos, aquele trem todo, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Só que como eu tinha aberto meu coração para Deus fazer da forma e da maneira dele, Ele achou por bem que eu fosse parar num hospital. Então eu contraí uma bactéria, não sei explicar a forma, a maneira, mas eu contraí. E isso me levou a uma UTI. E eu fiquei uns 30 dias, ou um pouco mais que isso. Foi mais de 30 dias. No coma induzido no hospital. Quando eu fui hospitalizada, eu estava grávida novamente. Então, eu tive uma filha que nasceu comigo no coma induzido, ficou viva por 10 minutos, porque assim como o meu pulmão estava tomado da bactéria, ela também estava. Então, ela não resistiu, nasceu acho que de 5 meses, dentro da UTI, né? O enfermeiro me viu assim, mexendo muito, toda amarrada no leito e mexendo muito, mexendo. Ele foi olhar o que estava acontecendo. Foi ver se eu tinha defecado. Aí quando ele puxou a fralda, ele viu a cabeça da neném. Aí correu todo mundo e foi, né? Então a neném tá nascendo. Nasceu, ficou 10 minutinhos só viva. Durante o período que eu tive na UTI, eu tive 2 paradas cardíacas. E dentro desse período, eu via o tempo todo, era como se o meu corpo lá e eu de cima olhando, uma mulher do lado direito e uma mulher do lado esquerdo do leito. E uma me observava o tempo inteiro. A outra, ela me oferecia um galão. Toda hora ela tentava colocar aquilo na minha boca. E durante aquele período, tinham pessoas que vinham me oferecendo crack. Eu no leito, e as pessoas me chamavam, e eu sentia que eu estava amarrada no leito, e falava, não pode ir, eu não quero não vai dar para me sair daqui agora não. Mas eu até então não tinha consciência que eu estava internada, né? Depois que eu saí da UTI, foi que eu fui entender que aquela que estava me oferecendo algo o tempo todo era o diabo, tentando fazer com que eu não lutasse contra o vício. E que me observava era o Espírito Santo, para ver a minha atitude, a minha reação, para que realmente Deus viesse me libertar, para ver o tamanho do desejo que eu queria ser liberta. E eu tive 2 paradas cardíacas. Pelo que me contaram, os médicos haviam falado assim que se eu saísse daquela situação, eu ficaria em estado vegetativo, porque assim, a bactéria já estava no meu pulmão, para ela ir para o cérebro faltava pouco, e que só Deus podia mudar o quadro da minha vida. Só que era o próprio Deus que tinha me colocado ali. Eu estava na UTI pelo desejo do Senhor, a vontade dele, que era a forma que ele quis usar para me libertar, assim como eu havia pedido a libertação. Então, a partir desse momento que eu pedi e que eu rasguei mesmo meu coração, foi que Deus começou a trabalhar na minha libertação, a meu favor. E saindo da UTI, né, aquele
comecei procurar entender o que tinha acontecido. Eu fui lembrar que estava grávida uns 15, 20 dias quando eu tinha saído da UTI. Foi que eu, mexendo no celular da minha filha, eu vi a foto de uma criança que criança é essa? Quem que é essa criança? Eu não conheço. Aí minha filha engoliu seco assim. Falou, é sua filha, mãe. Eu falei, minha filha? Aí eu lembrei que eu estava grávida. Me chamou na barriga. Eu falei, mas cadê minha filha? Ela morreu. Aí foi como se eu tivesse tomado uma sacudida, sabe? Um choque assim. Mas para a glória de Deus, para quem foi usuário de crack, foi escrava de Satanás, hoje eu me encontro muito feliz sendo serva do Senhor. Glorifico e exalto a Deus porque Ele me libertou. Para quem foi moradora de rua, hoje eu sou serva de Deus. Eu sou obreira da casa do Senhor. Sou regente do grupo de mulheres da minha igreja. E assim, a partir do momento que você busca uma posição diante de Deus, Deus trabalha a seu favor, né? É fácil servir a Deus, não é? Mas é gratificante e a nossa libertação só se encontra no Senhor. Amém, minha irmã. Eu gostaria, a irmã citou algo muito importante aí no que a irmã falou, e se fosse possível, eu gostaria que a irmã falasse um pouquinho. A irmã falou que num dado momento, ela perguntou para Deus, eu não nasci assim, Deus, por quê? Por que eu estou nessa situação? Se fosse possível, eu gostaria que a irmã explicasse para nós o que levou a irmã a entrar nesse mundo do crack. Eu acho que foi a falta mesmo de compromisso com Deus que eu tinha naquele momento. Porque assim, eu vivia de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Entre aspas, assim. Nessa época eu tinha um companheiro, mas não era casada. E eu vivia de bares, né? De festas, assim, bebendo com a família e coisa e tal. Eu não dava espaço para Deus na minha vida. Então, se você não está dando espaço para Deus, você está dando espaço para o inimigo da sua alma. E a partir desse momento ele vai, né? Ele vai tomando conta. E assim, o que ele gostava eu já fazia. Então ele arrumou algo mais para me fazer, para agradar ele. Que era conhecer o crack. Exatamente, testemunho forte, né? Se você está gostando, deixa o seu like aí, já vai curtindo. Para outras pessoas, né, ter acesso a esse conteúdo. E qual foi o divisor de águas que a irmã realmente assim falou, hoje é o ponto final, é o início de uma nova vida? Quando que a irmã percebeu isso? Eu não aguentava mais prostituir para manter o vício. Então pedi a Deus uma casa. E veio essa casa. Só que ao invés de eu usar essa casa para uma coisa boa na minha vida, a casa virou um uso. Aí eu comecei a usar dobrado a droga que eu usava quando eu morava na rua. E eu cheguei a uma... Assim, eu fiquei tão magra nessa época que eu precisava amarrar as minhas roupas assim com plastiquinho, porque não tinha nem cinto que segurasse. E eu comecei a falar assim, meu Deus, eu não aguento mais. Tinha dia que eu não queria usar. Aí o próprio cão enviava alguém na minha casa. Que às vezes eu estava dormindo e eu acordava com alguém quase arrebentando a minha porta. O dia que eu falava, hoje eu não vou usar. Aí nesse dia o próprio Satanás enviava as pessoas, sabe? E eu ia lá e abria a porta e eu ficava trancada dentro de casa a semana inteira com aquelas pessoas. Ia consumindo mais e buscando mais e consumindo mais e buscando mais. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Ou o Senhor muda o quadro da minha vida, ou então o Senhor tira o meu fôlego de vida. Porque eu não aguento mais ser escrava de Satanás. Porque eu não queria fumar, eu não queria usar a droga, eu não queria usar o crack. Mas aí o cão enviava alguém, e quando a droga estava ali, acabava usando. Mais forte do que sim, a pessoa pode imaginar. Né? Sim. Aí quanto mais fumava, mais queria fumar. Não estava aguentando, mas estava fumando e fumava e tossia, quase que o pulmão saía para fora, mas não conseguia ficar sem fumar.
Eu não aguento mais, meu Deus. Muda o quadro da minha vida, Senhor. E quanto tempo você achou que... Quanto tempo você achou, não? Com quanto tempo você teve certeza que você estava livre das drogas? Eu não vou falar com o irmão assim um tempo, dá um tempo, mas eu fui sentindo tão bem na presença do Senhor, porque aquilo que me faltava, que eu enfiava a cara no crack para poder preencher o vazio, o Senhor já tinha enchido. Então eu não sentia falta daquilo. Amém. E quando eu ouvia falar, até o dia de hoje, eu estou conversando com vocês aqui, minha boca está cheia de saliva, que o meu estômago embrulha. Embrulha e assim, de nojo, para a glória de Deus. Quando Deus liberta, liberta por completo. Eu estou conversando e minha boca está cheia de saliva, de vontade de cuspir. E hoje, qual o conselho que a irmã deixaria para quem está passando por este momento difícil? Porque a irmã tem experiência, ela viveu isso, ela sabe a luta que foi, as dificuldades que teve que enfrentar, as decepções, né? Muitas decepções, muitas tristezas. Sim. Mas hoje a irmã tem uma vida nova, uma vida transformada. Para a glória de Deus. Né? Qual o conselho que a irmã deixaria para essas pessoas que estão passando por essas situações hoje? Você que está buscando sair, foca em Cristo. Foca em Deus. Peça para Ele transformar da maneira dele, da forma dele. E pede para Ele te dar graça, né? Porque assim o Senhor age, mas rasga o seu coração verdadeiramente. Porque mesmo tendo pouca força, Deus vai te ajudar. Porque naquela época eu não tinha força nenhuma. Mas eu também não queria mais usar. E eu falava com Deus, né? Senhor, eu sou tua serva, eu nasci foi para te adorar, foi para te servir. Eu não aguento mais viver assim. Então fala para o Senhor, não aguento, não quero mais viver assim. Meu Deus, transforma, muda o quadro da minha vida. Que eu creio que assim como Deus mudou o quadro da minha vida, mudou a minha história, também vai mudar a de vocês. Muito forte, né? Então, você já vai se inscrevendo aí no canal, né? Já vai assinando, ativando as notificações, para que este conteúdo possa chegar para mais pessoas. Porque o nosso intuito aqui é justamente isso, de levar esses testemunhos para poder ajudar pessoas que estão passando por esses momentos difíceis. Porque quem já passou, quem viveu isso, sabe a realidade. Sim. Né? Então, nada mais lógico, mais importante do que colher um testemunho de uma pessoa que viveu, para poder incentivar, né, uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança para aqueles que estão passando por este momento, que nós sabemos que não é fácil. Não, não é não. Né? Não é fácil, porque entrar é fácil, mas sair é só pela misericórdia de Deus. Só pela misericórdia do Senhor. Porque a pessoa precisa ter força de vontade, sim. Mas a pessoa também precisa de um apoio espiritual, né? Um apoio da família. Né? É um conjunto de fatores que vai ajudar a pessoa a superar este momento. Verdade, né? Verdade. Nós estamos aqui lisonjeados, né? Agradecidos, né? Por esta oportunidade que a irmã nos concedeu, porque é uma história marcante, forte, e nem todos têm assim, a vontade de colocar à disposição, né, como você se colocou à nossa disposição, para poder gravar esse podcast, para poder levar esse testemunho à frente. Sim. Porque o conhecimento, ele tem que ser transmitido. Verdade. Né? Eu não posso morrer e levar aquilo que eu sei. Eu tenho que transmitir, eu tenho que passar, porque nós temos, de uma forma ou de outra, deixar um legado. É verdade. Né? É verdade. E a irmã gostaria de acrescentar algo mais? Eu gostaria, assim, de estar agradecendo mesmo a confiança de vocês, né? Da missionária, Ivoneide, do marido dela, senhor, vocês terem me convidado. E assim, e eu lembro que eu falei uma vez assim, que onde eu fosse, toda oportunidade que eu tivesse, eu contaria meu testemunho. Eu contaria da libertação que Deus fez na minha vida. Então eu acho que esse trabalho é uma forma de estar levando, né, o testemunho daquilo que Deus faz a mais pessoas num período menor de tempo. Porque se você vai com as suas pernas, você vai falar hoje para um, amanhã para outro.
E se é um trabalho assim, várias pessoas podem estar alcançando ali o seu testemunho, conhecer o que Deus faz verdadeiramente, né? E alcançar mais e mais pessoas, porque às vezes a pessoa está tão desacreditada de si pelo sofrimento, pela vida que está levando, porque igual assim, quantas vezes eu dormi no chão de rodoviária, com aquele barrigão, quase ganhando menino, e dormi no chão de rodoviária, e as pessoas passavam e não dava crédito, e não olhava, e às vezes eu mesmo pensava, oh meu Deus do céu, será que eu vou morrer nessa situação? Eu falava com o Senhor, eu não quero morrer assim não, eu não quero morrer sendo cavalo do diabo. Senhor, não quero morrer assim, eu não aceito morrer assim, me liberta. E o Senhor me libertou para a honra e glória dele, nada para mim, é só para Deus mesmo. E porque é o único que faz, né? Que liberta a gente verdadeiramente. Que eu pedi tanto para Deus isso que Deus me deu, a questão de ter nojo do crack. E para a glória de Deus eu tenho. É fácil se manter? Não é fácil. Você tem que pegar com Deus todo dia. Todo dia você vai matar um leão, todo dia você vai matar não sei quantos ursos, todo dia você vai passar por cima da vontade, porque a sua carne também brada, né? Não estou falando questão da droga, mas as lutas da gente estar servindo a Deus são várias. Mas assim, o Senhor que nos dá força para permanecer e prevalecer no centro da vontade dele. Amém. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. No vício. 10 anos. 10 anos. 10 anos. É muito tempo. É. Durante esses 10 anos eu passei 2 gestações na rua. Teve uma vez que a minha mãe estava me procurando na rua, aí falaram assim, naquela rodoviária de Fabriciana ali, a nova. Eu tinha visto ela com um papelão ali. Aí minha mãe saiu procurando, eu estava dormindo dentro de uma caixa de papelão. Vamos para casa, que ele falou, vou nada. Porque na casa dos meus pais eu teria que ficar debaixo da regra deles. E tal hora tá dentro de casa, com a casa fechada, eu não ia poder sair atrás da droga. Então eu preferia ficar na rua. Então, o caso de muitos usuários hoje, eles preferem ficar na rua porque ali eles vão ter mais acesso à droga. Então você ficou de que idade até que idade no mundo das drogas? Com que idade você começou? 2015, Deus me libertou. Então vamos aí. Eu sou péssima de matemática, conta aí. 2015. 2005 você começou. Sim, foi. Isso. Você tinha que idade na época? Ai, meu Deus, eu tô com 46 anos, gente. 45 até agora, né? No outubro faz 46. 46. De 2015 para 24, já tem 9 anos que você está na presença do Senhor. Ah, glória de Deus. Amém. Graças a Deus por isso, né? É. E com certeza, esses 9 anos, ele vale por muito mais do que 30, 40 do outro lado. Vale, tá? É verdade. Porque assim, eu tinha perdido o contato com os meus filhos, que hoje são casados. Eu tinha perdido meu amor próprio. Primeira coisa que a droga tira, o diabo tira, é o amor próprio, né? Ele tirou o amor próprio, aí você não tem amor por você, você vai... Opa, quase que eu digo. Não, tá aqui. Você não tem amor por você, então você vai fazer tudo que ele gosta. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho minha casa. Para quem era morador de rua, eu tenho meu apartamento no meu nome, para a glória de Deus, que o Senhor me ajudou a conquistar. Eu tenho os meus filhos mais velhos, hoje têm contato diário comigo, eu tenho contato com os meus netos, contato com os meus pais, coisa que eu não tinha antes. Deus escreveu uma nova história. Escreveu. Uma nova vida. Sim, escreveu. Muito linda. É isso aí que nós queremos que você também alcance. Que Deus possa também transformar a sua vida, te conceder uma nova forma de vida, para que o nome desse possa ser glorificado. Sim. E as pessoas também possam alcançar uma experiência como você alcançou. Amém. Porque nem todos têm essa oportunidade. Verdade. Muitos perecem no caminho. Sim. A maioria, vamos dizer. Sim. Então, eu mesma conheci muitos que... Teve um que morreu quase que na porta da casa que eu morava. Por causa do uso do crack, né? E outros, e vários outros, até mais novos do que eu, que não tiveram a oportunidade que eu tive. E sim, é muito triste. É muito triste.
Há pouco tempo também eu perdi um irmão, que também, infelizmente, foi por causa do uso do crack, sabe? É triste. E a sua família, como que vê o seu antes e o depois? Ai, para a glória de Deus, eles ficam felizes, né? Ficam muito felizes. Minha mãe é meio doidinha da cabeça, sabe? Às vezes ela não pensa, não tem filtro nenhum para falar, mas fica muito feliz de me ver do jeito que eu tô hoje. Meu pai, os meus filhos, então, nossa, para a glória de Deus. Bênção, né? Então, desde já nós agradecemos mais uma vez. Estamos muito felizes, né, por este momento, por compartilhar isso conosco. E nós vamos encerrando, né, esse podcast, dizendo para vocês, se inscrevam no canal, assinem as notificações, deixe seu like, para que este conteúdo possa chegar a mais pessoas que estão precisando de ouvir uma mensagem dessa, para que sirva de ânimo, de fortalecimento e de esperança. Então, nós vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.